Milhões de passageiros de ônibus jogam dinheiro fora nas rodoviárias do Brasil, tipo, todos os dias. Nossa, sim. E o pior é que não é pouco dinheiro não, viu? Pois é. E sabe o que é curioso? O motivo não é a inflação, ou o preço das passagens em si. O dinheiro fica ali no balcão simplesmente porque a esmagadora maioria das pessoas ignora uma espécie de, um escudo invisível, né? Aham, aquele contrato que já vem impresso em cada bilhete. Exatamente. Quem embarca para uma viagem longa conhece bem essa rotina. A pessoa entrega a passagem, sobe os degraus, sente aquele ar-condicionado gelado, encontra a poltrona e... E simplesmente senta e torce para que tudo dê certo. É isso. É verdade. Costuma ser um ato de fé, assim, quase cego. A maioria da gente apenas reza para que o trânsito flua bem, sabe? E claro, para que o vizinho de poltrona não seja alguém muito barulhento. Com certeza. Quase ninguém para e lê o que realmente rege aquele momento da viagem. Pois é. E é por isso que, no nosso mergulho de hoje, a missão é justamente destrinchar o Guia de Direitos e Deveres no Transporte Rodoviário. O famoso manual da ANTT? Isso! As regras do jogo estipuladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A gente vai pegar todo aquele jargão burocrático chato, todas aquelas normativas densas e, transformar isso num manual de sobrevivência super prático. Até porque aquele pedaço de papel impresso ou aquele QR Code na tela do celular está bem longe de ser apenas um recibo de pagamento. Muito longe. Ele é um acordo legal cheio de cláusulas secretas que, de forma surpreendente, oferecem um nível de proteção ao consumidor que é altíssimo. Só como o viajante deve ser tratado em termos de conforto, mas também estabelece garantias financeiras pesadíssimas em torno daquela transação. É um nível de proteção desenhado especificamente para equilibrar um jogo que, historicamente, sempre tendeu a favorecer as grandes empresas de viação, né? Exato! É para proteger o lado mais vulnerável, que é quem está ali na plataforma com a mala na mão. Então, vamos começar exatamente por onde dói mais: o bolso. Boa! Já que a passagem é esse contrato tão poderoso, o que exatamente está escrito naquelas letras miúdas que favorece financeiramente quem viaja? Tem um ponto nas fontes de hoje que, olha, me chamou muita atenção. Qual deles? O que resolve um dos maiores pesadelos das rodoviárias, que é a perda do ônibus. Quem nunca viu alguém correndo desesperado com as malas, suando frio pelo saguão? Nossa, cena clássica. Sim. Com a certeza absoluta de que aquele dinheiro gasto acabou de virar fumaça, né? É o instinto natural de qualquer consumidor acostumado a perder prazos no Brasil. A sensação imediata é que o serviço foi perdido para o ralo irremediavelmente. Mas a regulamentação estipula algo que vai totalmente na contramão dessa lógica punitiva. Tá, me explica isso. Olha só. Toda passagem de ônibus rodoviário interestadual tem uma validade garantida de 1 ano inteiro a partir da data de emissão. Peraí, 1 ano inteiro? 365 dias. Caramba, isso soa, sei lá, bom demais para ser verdade. Tem que ter alguma pegadinha logística nisso aí. A empresa não sai num prejuízo brutal se de repente centenas de pessoas que perderam o ônibus decidirem remarcar as passagens para o mesmo feriado prolongado? Então, é uma excelente dúvida. E aí que entra o balanço da legislação, sabe? A lei não garante que a pessoa vai ter um assento mágico em um ônibus que já está lotado no feriado. Ah, tá. Faz sentido. O que a lei garante é a preservação do valor financeiro que foi investido naquele bilhete. A remarcação está sujeita à disponibilidade de assentos na nova data que a pessoa escolher. Entendi. Então, se não tiver vaga naquele dia e horário específico, a pessoa precisa escolher outro. Mas o ponto central é essa proteção do elo mais fraco. O sistema entende que a empresa tem todo o controle logístico, enquanto a gente, réis mortais, estamos sujeitos a engarrafamentos colossais, problemas de saúde. Um pneu furado a caminho da rodoviária. Exatamente. Imprevistos diários. Ou seja, a agência reguladora olhou para a situação e decidiu que o dinheiro investido na mobilidade não pode simplesmente evaporar por causa de um atraso de 10 minutos. É isso. E o nível de flexibilidade é tão grande que vai até além de só mudar a data ou horário. Dentro desse prazo de 1 ano, existe o direito inalienável de transferir o bilhete para o nome de outra pessoa. Uau! Isso muda tudo.
Se a gente parar para pensar, a passagem funciona quase como aqueles cartões de presente de loja, né? Um gift card. Isso, um gift card ou um saldo de carteira digital que fica ali esperando para ser usado ou repassado por um amigo ou familiar. Mas aí a grande questão que fica na minha cabeça é se existe toda essa maleabilidade. Por que a cultura do desespero continua tão forte nas rodoviárias? Ah, pela simetria de informação. Como assim? É que o mercado opera muito melhor para as empresas quando o consumidor não conhece as próprias garantias. Não tem um incentivo comercial para as viações gastarem fortunas em campanhas publicitárias avisando que as passagens podem ser adiadas por meses, né? Faz total sentido. Nenhuma empresa quer anunciar, ei, você pode remarcar de graça por 1 ano. Pois é, e essa mesma falta de informação leva a gente ao segundo ponto, onde milhões de reais são deixados nos guichês todos os dias. A venda de seguros. A famosa venda de seguros. Nossa, essa situação é um clássico absoluto. A pessoa chega no guichê, muitas vezes já super atrasada, e o atendente por trás do vidro pergunta com aquela voz super rotineira e inofensiva, vai querer incluir o seguro viagem? E a pessoa, no susto, aceita. Exato. Diante do medo natural dos riscos da estrada, a reação automática de quase todo mundo é dizer sim e pagar aquela taxinha extra ali na hora. Mas os documentos da ANTT são cristalinos ao mostrar que isso é, na maioria esmagadora das vezes, redundante. Completamente redundante. Olha, todo e qualquer passageiro, no exato momento em que embarca, já está coberto por um seguro de responsabilidade civil pago pela própria empresa de ônibus. O seguro obrigatório. Sim, é uma exigência legal para que a empresa possa sequer operar no país. O prêmio desse seguro já está embutido no custo do diesel, na manutenção e no preço base da passagem que já foi paga. Mas, para deixar bem claro para quem está ouvindo como isso funciona na prática, é como comprar um carro zero, que já vem com os freios e os airbags de fábrica, e o vendedor tentar te oferecer um pacote extra de sobrevivência a impactos na hora de assinar o papel. É uma analogia muito perfeita. A integridade física de quem viaja já é uma responsabilidade objetiva da transportadora. Se houver um acidente, bate na madeira, a empresa é obrigada por lei a cobrir as despesas médicas e prestar toda assistência. Certo. O seguro extra, esse facultativo ali do guichê, pode até oferecer umas coberturas paralelas bem específicas, tipo o extravio de bagagem de mão, algo assim. Mas para a necessidade fundamental de estar protegido durante o trajeto, a pessoa já pagou por isso. Não tem nenhuma obrigação de aceitar essa taxa. É dinheiro puro deixado na mesa por falta de conhecimento. E olha, as fontes também trazem à tona outros custos ocultos, viu? Especialmente para famílias. Sim, as regras para as crianças. Isso. Tem a regra de que crianças de até 6 anos incompletos viajam de graça, com um limite ali de uma criança por responsável. E a única exigência prática é que a criança viaje no colo, sem ocupar uma poltrona extra. Essa é uma política com um forte componente de mobilidade social, né? O transporte rodoviário ainda é a grande espinha dorsal do deslocamento no nosso país, ligando muito o interior com as capitais. É verdade, o Brasil se move de ônibus. Sim, e garantir que os pais possam transitar sem o peso financeiro de pagar uma tarifa integral por um bebê não é só uma cortesia da empresa, é um mecanismo de acesso básico ao direito de ir e vir. Total. E ainda falando sobre essa relação entre o que a gente paga e o que a gente recebe, tem um cenário que muitos viajantes frequentes vão reconhecer. Conta. A pessoa junta dinheiro para uma viagem longa, né? E aí decide se dar um luxo. Compra aquela passagem de ônibus categoria leito, esperando dormir uma verdadeira cama sobre rodas. Aquela expectativa maravilhosa. Exato. Chega na plataforma de madrugada, doida para dormir, e o ônibus que encosta é um modelo convencional, super simples. O motorista avisa que o carro leito teve um problema mecânico na garagem. É um balde de água fria. Demais. E a reação comum é xingar internamente, mandar áudio reclamando no grupo da família e acabar entrando num ônibus conformado. Mas o nosso famoso contrato invisível prevê uma reparação exata para isso, não prevê? Sem dúvida nenhuma. E a regra é rígida. Se o veículo disponibilizado tiver características inferiores à classe contratada originalmente, o passageiro tem o direito inquestionável ao reembolso imediato da diferença de preço. Imediato. Imediato.
A lógica jurídica aí é que você não está pagando só para ir do ponto A ao ponto B. O contrato engloba a experiência, o espaço entre as poltronas, o quanto o banco reclina. Sim, você pagou por um serviço premium. Exato. Se a empresa falhou em entregar aquele equipamento específico, ela quebrou o contrato e precisa compensar financeiramente a pessoa logo antes do embarque ou logo depois. A justiça sendo feita na ponta do lápis, né? Mas tudo isso acaba obrigando a gente a fazer uma transição meio inevitável aqui. Para a qualidade da viagem em si. Exatamente. Porque de que adianta ter um ano para usar o bilhete, economizar no seguro e ter reembolso de categoria, se, na hora que a porta fecha e o motor liga, a viagem for um verdadeiro pesadelo? Isso nos leva direto para a segunda grande camada dessas normas da ANTT, o conceito do que é básico e inegociável na qualidade do serviço. É o que a legislação chama de forma bem técnica de serviço adequado. E é aqui que o contrato deixa de falar de dinheiro, tarifas e reembolsos e passa a falar de dignidade. Boa palavra, dignidade. Sim, porque os pilares estabelecidos pela agência para esse serviço adequado incluem pontualidade, segurança, higiene e conforto. E tudo isso operando de forma contínua do início ao fim do trajeto. E o mais legal é que a regulamentação não para na máquina, sabe? Não é só sobre o estado dos pneus ou se o banheiro está funcionando. Ela exige uma postura específica da interação humana, usando um termo que eu achei formidável nas fontes: urbanidade. Urbanidade é uma palavra ótima mesmo. Basicamente é a exigência legal de cortesia. Nenhum motorista, cobrador ou fiscal pode tratar as pessoas de forma grosseira. E mais, tem o direito à assistência física. Pessoas idosas, crianças ou qualquer um com dificuldade de locomoção têm o direito de exigir auxílio prático dos funcionários para subir e descer aquelas escadas íngremes do ônibus. O que mostra que esse serviço adequado não se limita ao momento em que o ônibus está a 80 por hora na rodovia. Aham. Ele engloba a operação inteira, começando lá na plataforma, inclui a clareza das informações, né? É um dever da empresa fornecer dados exatos, sem pegadinhas sobre o tempo de viagem, as paradas. E em caso de acidente ou quebra do ônibus na estrada? Aí a empresa tem a obrigação de providenciar assistência imediata, seja com alimentação, comunicação ou até hospedagem, dependendo do tempo que a pessoa tiver que ficar esperando um ônibus reserva. É um pacote de direitos muito robusto. Só que, analisando o texto friamente, me surgiu uma dúvida bem prática sobre essa palavra adequado. Porque, olha, conceitos como conforto e higiene são extremamente subjetivos. Muito. Um banheiro que parece ok para mim pode ser considerado um nojo inaceitável para outra pessoa. Um ar-condicionado operando ali a 20 graus pode estar super confortável para um e totalmente congelante para outro. Como é que uma agência federal, através de um pedaço de papel, consegue regular essa gigantesca área cinzenta da percepção humana? Bom, você tocou na maior fragilidade de qualquer regulação de serviços prestados em massa. A agência do governo não tem como colocar um inspetor oficial dentro de cada um dos milhares de ônibus que rodam pelo Brasil toda noite. É impossível. Medir os decibéis do motor, checar o papel toalha. Exato. A lei se baseia em padrões razoáveis e expectativas médias do mercado. Mas a verdadeira engrenagem que faz essa qualidade abstrata virar realidade é o próprio viajante. O passageiro vira o fiscal. O sistema só funciona se as pessoas a bordo atuarem como fiscais ativos da própria viagem, o que fatalmente vira outra face dessa moeda, os deveres de quem viaja. É verdade. Porque exigir um ônibus impecável, com aquele cheirinho de carro novo e pontualidade britânica é muito fácil. Mas esse contrato invisível tem duas vias. O direito de quem exige qualidade termina no exato momento em que começa a sua própria responsabilidade de não destruir aquele ambiente, né? Perfeito. E os documentos são super enfáticos sobre as regras de convivência. É o verdadeiro contrato social do transporte coletivo. O primeiro e mais óbvio dever é o pagamento da tarifa. Sem essa injeção de capital, a logística não existe. Mas o segundo dever, que é o mais ignorado, é a obrigação de zelar pela conservação dos bens do veículo. Traduzindo do jargão legal para a vida real, é a obrigação de não rasgar aquela redinha do banco da frente, não quebrar a alavanca de reclinar o banco com um chute acidental, não vandalizar a entradinha USB de carregar o celular.
Exatamente. Chega a ser irônico que o Estado precise escrever numa norma oficial que as pessoas não devem riscar os vidros do veículo que estão usando, né? Mas, pelo visto, é essencial. E é essencial porque o transporte de passageiros é um ecossistema muito frágil. A manutenção do serviço que a gente estava elogiando agora há pouco depende dessa aliança de respeito prático. Como assim? Se uma turma de viajantes destrói as comodidades durante uma viagem noturna, a empresa inevitavelmente vai falhar em entregar o conforto prometido para o próximo grupo que for embarcar de manhã. Ah, é um efeito dominó. Total. E junto a esse zelo com o espaço físico, tem o dever cívico de reportar as falhas. Reclamar só mentalmente não adianta nada. É dever do passageiro levar as irregularidades para os canais de atendimento e para as agências de fiscalização. Uma dinâmica pura de codependência. Agora, ainda dentro da seção de deveres, tem um mecanismo que muita gente simplesmente não entende, que é sobre aquelas famosas paradas obrigatórias. Ah, as paradas de beira de estrada? Isso. Quase toda viagem longa tem aquela pausa de 30 minutos, de madrugada, naqueles restaurantes gigantes para comer um lanche e usar o banheiro. Que são, inclusive, pausas indispensáveis para combater a fadiga do motorista, né? Além do bem-estar dos passageiros. Sim. E a regra detalha algo chamado desembarque voluntário. Imagina sendo a pessoa decidir interromper a própria viagem no meio do caminho. Numa dessas paradas. Sei lá, ela encontra um parente que mora na cidade da parada ou só desiste de seguir viagem porque cansou. Acontece. A regra diz que essa pessoa não tem direito a nenhum centavo de reembolso pelo trecho que ela decidiu não percorrer. E eu sei que muita gente acha isso um absurdo em termos comerciais. Sim, a linha de raciocínio de quem reclama costuma ser: bom, eu viajei só a metade da quilometragem, então a empresa gastou menos diesel com o meu peso. Eles me devem parte do dinheiro. É uma lógica até compreensível. Compreensível, sim, mas juridicamente totalmente incorreta. Mas olha, se a gente usar uma analogia de entretenimento, fica muito claro. Imagina alguém que compra um ingresso para o cinema, entra na sala e assiste a 1 hora de filme. De repente ela sai para comprar uma pipoca, encontra um amigão de infância ali no saguão e decide ir embora com ele para tomar um café. Aham, abandonou o filme. Exato. Seria impensável essa pessoa ir até a bilheteria e exigir metade do valor do ingresso de volta só porque não assistiu ao final do filme. O assento no cinema ficou lá reservado e bloqueado para ela até subirem os créditos. O funcionamento da passagem de ônibus é idêntico. Adorei essa analogia do cinema. Ilustra o mecanismo logístico perfeitamente. Quando o bilhete é emitido para você, a empresa se compromete a bloquear aquele espaço físico específico até o seu destino final. A logística, o peso do ônibus, o planejamento, tudo é feito considerando a sua ocupação ali. Exato. Então, se o rompimento do serviço acontece por vontade exclusiva do passageiro, a aviação não pode ser penalizada financeiramente. Ela cumpriu a parte dela de deixar o assento lá e aquele lugar vazio não pode ser vendido para um terceiro na beira da estrada. A engrenagem faz todo sentido quando a gente olha por essa ótica. Mas veja bem, toda essa civilidade pressupõe que as pessoas ajam de forma racional e sigam as regrinhas. O que acontece quando esse ecossistema confinado é ativamente ameaçado por pessoas que quebram o contrato e se recusam a cooperar? Aí o bicho pega. Chegamos na parte mais dramática do guia da NTT. As regras de expulsão. Exato, as restrições de embarque e as regras de expulsão. É o momento em que a agência reguladora dá o amparo legal para que as viações tomem atitudes bem extremas. São situações onde o embarque é negado na porta do ônibus ou a pessoa já está lá dentro e é convidada a se retirar. E às vezes precisando chamar a polícia para resolver, né? Muitas vezes precisando da polícia. Para a gente visualizar melhor o nível de seriedade disso, é muito útil imaginar que um ônibus cruzando uma rodovia a 80 por hora no meio da noite não é só um veículo. Na prática, ele é um micropaís sobre rodas. Um micropaís, adorei. É, um tubo de metal lacrado com 40 pessoas dentro e nesse micropaís temporário, a tripulação e o motorista são as únicas autoridades imediatas. Quais seriam, então, os crimes inafiançáveis que resultam num exílio imediato desse país logo na próxima parada? A lista começa com comportamentos muito visuais, tá?
O primeiro critério é a alteração de estado. O embarque vai ser negado ou a viagem interrompida se a pessoa tentar embarcar em visível estado de embriaguez. Bebeda mesmo. Sim. Ou, como a legislação descreve de uma forma superformal, demonstrar incontinência no comportamento. Que, lendo as entrelinhas aqui, significa basicamente qualquer perda total de limites, né? Agressividade extrema, falta de decoro público ou a simples incapacidade de se portar como um adulto num ambiente compartilhado. Perfeitamente. A prioridade muda instantaneamente. O direito individual de ir e vir daquela pessoa perde para o direito coletivo de viajar em paz. É por isso que atitudes que comprometam a segurança, o conforto ou a tranquilidade dos outros são passíveis de expulsão imediata. Isso inclui briga física, agressão verbal? Tudo isso. Perturbações sistemáticas em geral. E, por falar em perturbação da tranquilidade, tem um item aqui muito específico que, sinceramente, eu acho que deveria ser emoldurado em todas as rodoviárias do país. O do som alto? O uso de aparelhos sonoros. Ouvir música, assistir vídeo de redes sociais ou jogar no celular com o volume alto sem usar fones de ouvido. Um tormento. Um tormento total. Isso resulta numa advertência formal pela tripulação. E se a pessoa ignorar o aviso do motorista, ela pode sim ser forçada a desembarcar com as malas no meio do nada. É a regra. Sem falar, claro, na proibição absoluta de fumar qualquer tipo de substância dentro do veículo, incluindo escondido lá no banheiro. Mas a lista entra também em questões de segurança física real e saúde pública. Ah, sim, as proibições de itens perigosos. Sim, as regras de segurança são super rígidas para evitar tragédias, né? É estritamente proibido tentar embarcar com armas de fogo sem a documentação legal e aquela autorização específica para o transporte público. O mesmo vale para transporte de produtos perigosos, materiais tóxicos ou substâncias inflamáveis na mala. Ninguém quer um botijão de gás do bagageiro. Definitivamente não. E tem uma regra muito sensível em relação aos animais. Nossa, essa dá muita confusão. Dá. Porque tentar transportar animais domésticos ou silvestres fora das normas vigentes de acondicionamento resulta em barragem imediata. Não embarca. E é importante a gente explicar o porquê dessa regra dos animais. Porque não se trata de uma implicância gratuita da empresa com cães ou gatos, né? Não, de forma alguma. Imagina um ambiente fechado, com ar-condicionado central rodando, circulação super restrita, dezenas de pessoas desconhecidas, um animal solto ou mal acomodado pode causar desde crises alérgicas graves nos outros passageiros, até acidentes trágicos. Imagina se o bichinho se assusta com um barulho, sai correndo pelo corredor e vai parar lá no pé do motorista durante uma frenagem brusca na estrada. Exato. O risco é imenso. A caixa de transporte adequada e a documentação das vacinas em dia não são só uma burocracia vazia do governo. São medidas literais de proteção à vida de todo mundo ali dentro. Assim como a regra mais básica de todas, né? Se recusar a pagar a tarifa, resulta em expulsão imediata. Ponto final. E o que precisa ficar muito claro sobre todas essas diretrizes de cartão vermelho é que elas não foram desenhadas com caráter de vingança ou, sei lá, punição mesquinha da empresa contra quem viaja. Elas são mecanismos vitais de defesa do sistema como um todo. Imagina a física e a psicologia dessa situação toda. Você tem dezenas de indivíduos com históricos e temperamentos diferentes, trancados juntos num espaço super estreito por 8, 10 horas a fio. E muitas vezes a quilômetros de distância de qualquer posto policial ou de um hospital. Exatamente. Sem o poder legal de isolar e retirar uma ameaça iminente, o interior de um ônibus à noite poderia rapidamente escalar para um ambiente insustentavelmente hostil, ou até letal em alguns casos. Nesses cenários extremos, a segurança da maioria esmaga sem dó o direito contratual daquele único indivíduo bagunceiro de continuar a viagem. Olha, é uma perspectiva que transforma completamente a maneira como a gente enxerga uma simples viagem noturna de férias. Ao cruzar as informações de todos os documentos e leis que a gente analisou hoje, fica muito evidente uma conclusão interessante. O transporte rodoviário está muito longe de ser aquela terra sem lei que as filas caóticas de dezembro sugerem. Muito pelo contrário.
É, na verdade, um ambiente de altíssima regulação e precisão jurídica. Um espaço onde, de um lado, quem consome o serviço detém um poder formidável de garantias financeiras. Seja pelo bilhete que dura 365 dias, pela dispensa daquele seguro extra desnecessário lá do guichê, pelas regras justas de reembolso ou, claro, pelo direito inviolável à assistência e cortesia. Mas um espaço onde, do outro lado, esse mesmo contrato invisível cobra um preço bem alto em civilidade. Ele exige que as pessoas cuidem do patrimônio alheio como se fosse o próprio carro, paguem o valor justo e mantenham a harmonia do coletivo. Sobre a pena estrita de serem ejetadas do sistema, no meio de uma rodovia. Literalmente deixadas para trás. E analisando a seriedade dessa balança de direitos e deveres do mundo físico, que me surge uma reflexão muito intrigante. As normas rigorosas da ANT provam algo inegável no mundo real, em carne e osso. É humanamente impossível que 40 pessoas compartilhem um espaço apertado por algumas horas sem que haja limites definidos de forma brutalmente clara. E limites sobre ruído, limites sobre agressividade, sobre o que se pode carregar. E, acima de tudo, limites práticos de respeito mútuo. Quem falha em seguir esse pacto, o próprio sistema expulsa para garantir a paz do resto do grupo. Então, fica aqui um questionamento final para quem está ouvindo a gente. Qual? Se houvesse a obrigação legal de assinar um manual de regras de convivência tão rigoroso e punitivo quanto esse da ANT, só que antes de poder entrar nos espaços que a gente compartilha no mundo virtual, nas caixas de comentários e nas redes sociais, Nossa. quantos de nós já não teríamos sido convidados a desembarcar dessa viagem para sempre? A internet seria um lugar bem mais silencioso. Fica a reflexão.